Olá a todos, muito obrigado por estarem hoje conosco em nossa teleconferência do primeiro trimestre de 2023. Good morning. For those that need translation, please click in the interpretation button below, and also the slides in English are available in the chat or in our Investor Relations website. Então, bom dia, sou o Fábio Bortolotti, CFO da Infracommerce. Os resultados que anunciamos ontem, o áudio desse call e os slides que usaremos como referência estão disponíveis no nosso site de RI. Junto comigo nesse call está o nosso CEO e fundador Kai Schopp e o Marcelo Corber, nosso diretor de RI. Após a apresentação, estaremos disponíveis para a sessão de perguntas e respostas. Caso algum dos participantes queira fazer uma pergunta, use a funcionalidade de levantar a mão e você entrará na fila. A pergunta também pode ser enviada pelo chat. Então, antes de passar a palavra ao Kai, eu gostaria de alertá-los sobre nossas eventuais declarações prospectivas. Quaisquer assuntos discutidos hoje que não sejam fatos históricos, particularmente comentários sobre as perspectivas de negócio da companhia, planos futuros, objetivos e metas operacionais e financeiras, constituem declarações baseadas em uma ampla gama de suposições, crenças e premissas que a administração da companhia acredita ser razoável, mas estão sujeitos a uma série de incertezas e riscos que são discutidos em detalhes em nossos documentos enviados à CVM. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Além disso, durante a teleconferência, discutiremos medidas de desempenho que não estão nos padrões IFRS, que não devem ser consideradas isoladamente. Para uma conciliação dessas medidas que não estão nos padrões IFRS, consultem as tabelas de nosso release de resultado. Bom, com isso eu passo a palavra ao Kai, que irá comentar sobre os principais destaques desse primeiro trimestre. Muito obrigado, Boto. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a toda a equipe da Infracommerce, que em 9 países da América Latina avançou bem com o nosso projeto de geração de caixa e lucratividade nos últimos meses. Nós iniciamos 2023 em ótimo ritmo, em um ano que seria muito importante para a companhia. O primeiro semestre está on track com nosso planejamento, com nosso compromisso de entregar um ano de forte geração de EBITDA com menores níveis de CAPEX. Como vocês podem ver no slide número 5, crescemos a receita em 10% nesse trimestre, mesmo com os efeitos da saída de parte de um cliente importante, como nós já comunicamos no passado. Um bom resultado, principalmente considerando que o mercado de e-commerce e varejo em geral sofreu nesse primeiro trimestre de 2023. Nosso EBITDA ajustado atingiu 26 milhões de reais, crescendo 57% em comparação ao primeiro trimestre de 2022. Muito em linha com o guidance que apresentamos ao mercado. Nosso GMV também teve crescimento para 3,3 bilhões, 18% acima do primeiro trimestre de 2022. Nossa fintech está avançando bem e tivemos 1,2 bilhão de reais sendo processados nas nossas soluções de pagamento, também um aumento acima de 50% em relação ao ano anterior. Por fim, terminamos o trimestre com 669 clientes versus 572 há um ano atrás. No próximo slide, mostramos o progresso do nosso objetivo do ano de alcançar um EBITDA superior ao CAPEX. Além da expansão de EBITDA, que já vem desde o ano passado e nós vimos no slide anterior, estamos entregando a redução de CAPEX que prometemos. O CAPEX no primeiro trimestre está 31% abaixo do primeiro trimestre de 2022, sem comprometer nosso crescimento. Com isso, uma das métricas mais importantes deste ano, também sendo o EBITDA menos CAPEX, está on track. No slide número 7, gostaria de recapitular o que nós prometemos ao mercado nos últimos 2 anos. Estamos seguindo no nosso master plan de consolidação do mercado, ganho de escala e break-even. Desde o IPO em 2021, o foco foi em crescer agressivo, consolidando o mercado para ganhar uma escala bem relevante.
e como resultado em elevar o nosso EBITDA de um patamar de 20 milhões de reais para mais que 100 milhões de reais em 2022. E entregamos isso. 2023 seria o ano em que o EBITDA vai superar a necessidade de CAPEX, conforme anunciado no nosso guidance. O plano para 2024 também continua igual. Ao longo de 2024, passaremos a gerar caixa suficiente para começar a amortizar as dívidas da companhia. Isso sempre foi o master plan e continua o master plan. Como passo importante disso, tivemos um milestone relevante do nosso projeto de break-even agora em maio, com uma redução significativa de despesas que será detalhado hoje mais à frente dentro dessa apresentação. Com isso, eu passo a palavra para Fábio, nosso CFO, para comentar os destaques financeiros. Obrigado. Obrigado, Caio. Sigo agora o slide 9, onde eu vou comentar os destaques financeiros do primeiro trimestre de 2023. Esse trimestre foi bastante em linha com a nossa expectativa, inclusive com o guidance apresentado ao mercado no início do ano. Apesar de ser um trimestre sazonalmente mais fraco e o mercado em geral em queda, crescemos um duplo dígito tanto no GMV, 18%, quanto em receita, 10%. Não fosse um grande cliente que reduziu o escopo, conforme já anunciamos, esse crescimento seria ainda maior e, mais importante, totalmente orgânico. No entanto, como temos falado, o ganho de margem e rentabilidade é a nossa prioridade número 1. Nesse sentido, a expansão de EBITDA de quase 60% mostra que nosso direcionamento tem tido resultado. Nossa margem EBITDA nesse trimestre foi de 12,2%, bem superiores aos 8,5% que a gente apresentou no trimestre do ano passado. Bom, passando para o slide 10, vemos o detalhamento do lucro líquido, onde temos efeito de não recorrentes, muito em função dos M&As dos anos anteriores e também os custos financeiros da nossa operação. Então, o gráfico acima tem o objetivo de isolar esses efeitos e mostrar qual é o resultado líquido ajustado da companhia. Assim, no primeiro trimestre de 2023, tivemos um prejuízo líquido ajustado de 61 milhões, ainda muito impactado pelas altas taxas de juros do mercado e o aumento da depreciação dos investimentos realizados nos últimos anos para a consolidação dos M&As. Com a redução significativa do CAPEX, que a gente já mostrou no capítulo anterior, e o aumento do EBITDA, que já vem desde o ano passado, teremos uma reversão importante nesse lucro líquido ajustado ao longo dos próximos trimestres, apesar do cenário de juros ainda desafiador. No slide 11, detalhamos os nossos investimentos. Nosso CAPEX ele se divide basicamente em investimento de infraestrutura logística e tecnologia, sendo este último o que concentra boa parte dos recursos, uma vez que a nossa estrutura logística não exige um CAPEX elevado de manutenção. Com o avanço das integrações dos M&As, o CAPEX caiu mais de 30% contra o primeiro trimestre do ano anterior, atingindo 32 milhões de reais versus os 47 milhões do mesmo período do ano passado. Esses números ainda não refletem as reduções recentes realizadas, agora em maio, onde repriorizamos diversos projetos e investimentos com payback mais longo, cujo impacto será mais visível ao longo do terceiro trimestre. Dessa forma, estamos bem on track para o guidance de 120 a 140 milhões de CAPEX, conforme informado ao mercado no início do ano, no nosso Investors Day, ainda mais considerando essas reduções recentes anunciadas semana passada. No slide 12, temos a visão de caixa e dívida líquida. No primeiro trimestre, a Infracommerce encerrou com posição de caixa de 268 milhões, um crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior, dadas as captações realizadas ao longo do primeiro trimestre. A dívida líquida encerrou o trimestre em 405 milhões, e esse crescimento já era esperado em função da sazonalidade do negócio. A sazonalidade do primeiro trimestre apresenta historicamente uma geração de caixa desafiadora, em função da reversão do fluxo do quarto TRI, que é o mais forte em função da Black Friday e Natal. A tendência é que esse fluxo se reverta ao longo dos próximos trimestres, assim como em diversos anos. As captações bancárias já realizadas, esse fluxo de caixa dos próximos trimestres, assim como as reduções recentes de despesas, indicam não haver a necessidade de uma captação para a companhia no curto prazo. No slide 13, vou detalhar um pouco mais essa iniciativa que a gente implementou agora em maio. Então, a gente tem um projeto de break-even, já desde o ano passado, que vem na esteira e como continuidade das ações de eficiência e sinergias que já vêm sendo executadas com muito foco. Nesse sentido, aceleramos as sinergias dos M&As, repriorizamos investimentos e projetos de retorno mais longo,
Readequamos a estrutura organizacional para um rápido ganho de eficiência e alavancagem operacional, tornando a empresa ainda mais ágil, e com foco total no core business e na rentabilização da nossa base de clientes. A grande maioria dessas ações já foram implementadas agora em maio, portanto, sem reflexos ainda nos números desse trimestre, mas criam as bases para a entrega dos objetivos deste ano e do próximo. Um exemplo dessas ações foi a reorganização da estrutura organizacional no dia 5 de maio, que resultou no desligamento de cerca de 360 pessoas, entre próprios e terceiros, o equivalente a um saving, só nessa parte, de 6 milhões de reais por mês. E essa ação, em conjunto com as demais iniciativas, deve representar economias anualizadas entre 120 e 140 milhões de reais, com impacto muito importante para o nosso fluxo de caixa. Bom, agora eu retorno a palavra ao Kai, para fazer as considerações finais, e depois temos a nossa sessão de Q&A. Obrigado, Fábio. A Infracommerce vive um momento muito importante. Além do crescimento orgânico e a expansão das margens, o avanço dos nossos projetos de eficiência e rentabilidade nos deixa muito animados para que, em um prazo bem mais curto do que esperado, possamos alcançar lucratividade e geração de caixa. A gente tem trabalho pela frente, mas estamos muito confiantes que entregaremos nosso plano de break-even. Muito obrigado. Então, a gente gostaria agora de passar para a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, você pode usar a ferramenta de levantar a mão no chat, e a gente vai chamando, e elas são atendidas na ordem que são recebidas, mas também tem a opção de escrever a pergunta no chat, a gente pode ler aqui. Então, por favor, aguardem enquanto a gente coleta aqui as perguntas. Bom, a gente tem uma primeira pergunta vinda da Gabriela Moraes, do Itaú BBA. Gabriela, por favor, pode fazer a pergunta. Bom dia, Kai. Bom dia, Borto. Obrigada por pegar a nossa pergunta. Aqui do nosso lado a gente tem 2 pontos. O primeiro deles é que a gente viu uma performance super boa aqui de top line quando a gente olha principalmente para o B2B e olhando nas regiões, né, em Latam, ex-Brasil. Se vocês puderem dar um pouco mais de cor a respeito dos principais drivers para essa performance mais forte nesses segmentos, por favor. E o segundo ponto é a respeito do take rate, né? A gente viu uma queda de take rate que é muito explicada aqui pelo mix, né, esse maior share aqui de B2B, mas se vocês puderem dar um pouco mais de cor também para a gente, como vocês estão enxergando a evolução desse take rate olhando para frente, por favor? Obrigada. Obrigado pela pergunta. Eu acho que o primeiro ponto é que, né, no final das contas, a gente sempre fala que tanto o mercado de B2B quanto o mercado da América Latina, eles estão um pouco atrás em comparação com o mercado de B2C e de e-commerce brasileiro, que já está um pouco mais maduro mesmo assim, com bastante potencial. Então, o que a gente está vendo são taxas de crescimento na América Latina e no e-commerce B2B superior ao mercado de e-commerce B2C em geral. A gente foi muito feliz de se posicionar como uma das primeiras empresas até no mundo de alcançar notadamente esse mega trend de B2B, e a gente está surfando essa aposta que a gente fez em 2016, mais ou menos, até hoje. Então, o crescimento superior vem disso. E a segunda pergunta foi, me ajuda, por favor? O take rate. O take rate, como você falou, ele é uma função dos diferentes serviços prestados. A gente, notadamente no B2B, praticamente não oferece nossos serviços de logística. Então, o quanto a gente oferece para um cliente de B2B, a gente normalmente vende a plataforma de e-commerce com pagamento, com BI e com componentes de gestão de e-commerce como foco da solução. E com isso, o take rate é muito menor que em uma operação padrão de B2C no Brasil ou na América Latina. Então, se o B2B cresce mais que o B2C, isso significa meramente que na média ponderado esse take rate cai um pouco. Então isso não necessariamente significa que isso impacta nos nossos margens. Até você pode ver que o nosso gross margin aumentou no primeiro quarto, exatamente também em função desse mix, porque normalmente o B2B tem gross margins levemente maior
pelo fato que tem menos serviços embarcados na nossa solução de B2B. Obrigada, Kai, tá super claro. A gente tem uma segunda pergunta vinda do Jonas Soller, do Credit Suisse. Jonas, pode seguir. Bom dia, Kai. Bom dia, Fábio. A gente tem duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira, um pouco um follow-up da pergunta anterior. A gente entende que o resultado foi impactado pela saída de um grande player, né? A gente queria entender um pouco o que vocês entendem que é crescimento e o take rate a partir de agora. E a segunda pergunta seria o que deveria ser o driver para abaixar o CAPEX nos próximos trimestres? Olha, a situação é que a gente está, e você viu os números, muito focado em reduzir CAPEX, em reduzir despesas, em realmente entregar nossa mega meta de 2024. Então, a gente não está focado em crescer. Então, acho que tanto para este ano, tanto ano que vem, você vai ver um crescimento inferior dos anos passados. A gente também articulou isso já como há mais ou menos um ano atrás, como parte do nosso Master Plan. A gente vai continuar crescendo, mas menos que no passado. E, no final das contas, o take rate com clientes como esse grande, reduzindo os serviços, ele tem uma tendência de talvez levemente cair, se você olharia esse fato isolado, só que a gente está melhor que nossa meta no onboarding de novos clientes. E então os novos clientes que entram, eles têm uma tendência de ter um take rate superior, e o cliente que reduziu os serviços, ele está reduzindo o take rate. Então, a gente está esperando que esses dois efeitos durante o ano vão se offsetar e que o nosso take rate fica mais ou menos no patamar que a gente está observando agora. Tá, joia. Muito obrigado. A gente tem uma pergunta também aqui pelo chat, do Carlos Davi: o que a companhia tem feito para atrair investidores, para aumentar a liquidez das ações e atrair uma maior gama de investidores? Isso acho que obviamente que um momento de mercado desafiador, né? O que a gente tem feito, a gente tinha muitos investidores concentrados que tiveram resgates e tiveram que fazer desinvestimento, não só na Infracommerce, mas em várias investidas. Então, a gente tem trabalhado para aumentar a base de investidores, né? Então, até recentemente, vocês podem ver que a liquidez aumentou bastante em número de ações negociadas, que é uma troca desses investidores mais concentrados por uma gama de investidores mais pulverizada, que é muito importante na retomada do mercado, né? Acho que num refluxo aí de capital para a Bolsa, a gente entende que é muito importante a gente ter esses investidores que estão fazendo posições pequenas, até porque pela baixa liquidez é difícil fazer uma posição muito grande nesse momento, ou toma tempo, mas que estão preparados ali para a retomada na hora que a gente vê uma taxa de juros invertendo e o mercado invertendo, né? Então, a gente está trabalhando para ter essa diversidade na base de investidores, para se aproveitar nesse momento em que o mercado der uma virada, principalmente na questão da taxa de juros e nos fluxos de capital. Caso alguém tenha mais alguma pergunta, a gente vai dar mais um minuto para coletar essas perguntas e voltamos. Bom, não havendo mais perguntas, Kai, você quer fazer alguma consideração final? Não, muito obrigado a todos. A gente sabe da nossa missão e que nem no passado sempre a gente vai entregar o que a gente prometeu para nossos sócios. Obrigado. Obrigado a todos, tenham um bom dia.